Olá a todos, mais uma vez Juan Sales, dando continuação ao nosso curso de Lógica de Programação com a linguagem PHP. Na aula de hoje, o assunto será o Switch Case. O Switch Case nada mais é do que uma estrutura condicional onde você vai poder verificar valores pré-definidos que podem estar contidos dentro de uma variável, sendo ela dinâmica ou não. Um dos maiores exemplos de um switch case dentro de programação é, por exemplo, um AURA. Se você não sabe o que é um AURA, nada mais é do que um sistema automatizado onde você vai digitar ou escolher alguma opção e dentro dessa opção nós teremos um retorno. O switch, a sua estrutura básica seria a palavra switch. Dentro dos parênteses você vai colocar a variável que guarda o valor a ser verificado. Você vai abrir as chaves e aqui você pode verificar a abertura da chave e o fechamento da chave, criando um bloco que pode ser verificado dentro dos casos que nós queremos. Nesse exemplo, eu estou aqui colocando que o dia será igual a 1. Então, eu crio o bloco switch verificando o dia. No caso 1, ou seja, esse 1 aqui ele se refere ao valor interno da variável, certo? No caso dele ser igual a 1, eu vou imprimir domingo e vou quebrar uma linha. Lembrando que quando nós trabalhamos com switch case, nós precisamos colocar um break no final do algoritmo que nós queremos executar dentro daquele caso. Por quê? Porque se nós não colocarmos esse break, ele não vai parar dentro daquele caso e vai imprimir os demais, vai executar as automações, os algoritmos que estariam dentro dos próximos casos. No caso de você não colocar um bloco explícito para ele parar caso esse caso, né? Caso esse caso vai ficar redundante, mas seria essa a explicação. No caso de o case já ser verificado e verdadeiro, ele vai parar aquele bloco ali. Então, ele se tornou aqui dinâmico. No caso, se eu recebo o valor 1, ele será domingo e vai parar. Se eu recebo o valor 2, ele será segunda-feira e vai parar. E assim sucessivamente. Lembrando também que na estrutura básica do switch nós temos o default ou padrão. O que é esse padrão? Ele nada mais é do que uma forma de escape para quando você não receba um valor válido, ele setar um valor por padrão ou uma mensagem de erro, ou uma mensagem que você queira colocar. Nesse exemplo, eu estou verificando os dias da semana. Então, se eu verifico de 1 a 7 e eu recebo 8, 8 não é um valor válido. Então, eu informo que, por padrão, se eu não conseguir verificar nenhum caso verdadeiro, eu vou externar uma mensagem de erro, que seria insira um valor válido. Mais abaixo, nós temos um outro exemplo também implementado com o switch e os cases. Nesse caso, eu estou verificando e criando um exemplo como se fosse realmente um AURA. Então, ao selecionar o sistema vai lhe dar uma possibilidade de você escolher e dinamicamente esse valor será salvo dentro da variável URA. Se ela tem o retorno de 1, vai ser verificado o caso 1 e eu quero falar com o financeiro. 2, quero falar com o comercial. 3, eu quero falar com o atendente. E o quarto, que seria o default ou padrão, eu estou pedindo para inserir uma opção válida. Agora nós vamos modificar essas variáveis para podermos ver os retornos em si. Vamos chamar a linguagem PHP e o nosso script switch. Como você pode verificar,
ele fez os dois casos, verificou os dois casos, né? O primeiro, o dia está como 1, então ele vai dar o retorno de domingo. No segundo ponto, no segundo switch, ele está como 1 e eu quero falar com o financeiro. Agora vamos modificar aqui, por exemplo, o dia para 5. E a hora também para 5. E vamos executar o nosso código novamente. Então podemos ver que ao colocar o dia como 5, o nosso retorno foi quinta-feira. Colocando a hora como 5, ele acionou o meu valor padrão, que seria a mensagem insira uma opção válida. E aqui você pode criar diversos algoritmos e utilizar essa estrutura de condicional da forma que você quiser, criando exemplos que para você façam sentido, pois esses exemplos eles são meramente ilustrativos para você entender um pouco da estrutura básica do switch. Mas você pode criar alguns ifs onde possa ser executado switches e assim sucessivamente. Nada impede que você utilize a junção de estruturas de repetição ou estruturas de condição, variáveis, funções e afins, assuntos que você ainda vai aprender ou que eu já tenho explicado anteriormente. Como último exemplo, vamos mudar aqui a URA para 3, informando que eu quero falar com o atendente, e aqui vamos colocar como 7 no dia, certo? Verificando mais uma vez, é sábado e eu quero falar com o atendente. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode, nos comentários, informar qual foi a sua dúvida e eu posso lhe responder textualmente ou depois eu complemento as aulas tirando as dúvidas de vocês, inscritos ou acompanhantes do curso. Peço que se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, dê um like, pois esse conteúdo é de comunidade para a comunidade, no caso eu que faço parte da comunidade, querendo ajudar a comunidade, e você que está entrando agora na programação, acompanhando esse treinamento, você também fará parte dessa comunidade gigantesca de pessoas. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima.